E aí você foi crescendo nesse contexto, adolescência, como foi? A minha adolescência as coisas já começaram a mudar um pouco, né. Eu comecei a trabalhar muito cedo, porque eu queria a minha independência, né. Eu tinha o meu pai como um espelho, e a minha mãe ali sempre cuidando da casa, sempre se dedicando a nós, mas eu sempre olhava para o meu pai e eu via ele como um espelho, assim, de cuidado, de trazer o sustento para casa, a inteligência, a forma com que eu admirava ele, e eu decidi que eu queria trabalhar cedo. Ele falava: "Aline, vai se preocupar com estudos, né, não precisa começar a trabalhar tão cedo". Eu tive meu primeiro emprego com 14 anos, né, e com insistência, eu sabia que talvez ali era uma preparação do que viria pela frente, porque quando eu tinha 17 para 18 anos, eu perdi o meu pai. Então, meu pai que sempre foi meu parceiro, meu melhor amigo, aquele que ele sonhava junto com a gente, sabe. Eu lembro que quando eu terminei o segundo grau, eu tinha sonhos de fazer faculdade, e aí eu fui fazer um cursinho para me preparar para o vestibular. Aí ele viu que o cursinho era um pouco longe, ele ia, fazia o caminho, pegava o ônibus, fazia o caminho e via uma outra opção para poder saber como que seria aquele trajeto, se era perigoso, se não era. Então ele era parceiro nesse nível, assim, de Uhum. paizão mesmo. E aí, de repente, meu pai, ele ficou doente. E foi algo muito rápido, né. Ele começou a ter algumas dores, resistiu bastante para ir ao médico. E, assim, foi assim, não deu muito tempo de tratar e a gente, infelizmente, nós perdemos o meu pai. Então foi ali um momento em que eu tinha 17 para 18 anos, é uma fase onde eu adolescente, eu tendo os meus sonhos, os meus planos de fazer uma faculdade, de trabalhar, de conquistar as minhas coisas, e quando aconteceu isso de uma forma muito, inesperada, eu automaticamente tive que amadurecer, de uma forma que eu não imaginei que eu fosse assim, conseguir de certa forma, porque eu olhei para a situação ali, tanto que quando meu pai ficou doente, ele estava internado ainda, eu não fui visitar o meu pai. Quando eu percebi que a situação dele estava um pouquinho assim, estava grave, eu sentia dentro de mim que aquilo ali, talvez ele não voltaria. Na minha cabeça, por mais que eu sei que se eu chegasse na minha chefe e falasse, explicasse a situação, eu coloquei assim na minha cabeça: "Não, eu preciso agora assumir o lugar do meu pai". Ele ainda estava internado, mas eu já sentia aquilo. E aí, eu não fui visitar ele. Uma semana que ele se internou, ele faleceu. E quando ele faleceu, a minha mãe até então, ela sempre foi do lar, e ela fazia unha em casa, a minha Uhum. mãe. Quando ele ficou doente, ela parou de fazer a unha para cuidar dele. Então o que que aconteceu? Naquela situação ali, eu não consegui processar direito a perda em si. Eu me vi num cenário com 17 para 18 anos, onde a minha mãe não estava trabalhando, o meu pai tinha acabado de nos deixar, que era aquele pai que assumia a responsabilidade de tudo, e só eu trabalhando. A gente lembra que nós pagávamos um aluguel e o aluguel era R$ 350 e o meu salário era R$ 350. Então veio aquele desespero no momento e eu falei: "Não, eu não posso pensar no que está acontecendo, eu preciso ajudar a minha família", né. Então eu não tive, assim, uma adolescência, completa, eu precisei amadurecer. Aos 18 anos eu praticamente virei chefe de família, porque eu assumi essa responsabilidade com a minha mãe, Entendi. entendeu. E os seus irmãos tinham que idade? Você tinha Eu 17 para tinha 17 18, para 18, a minha irmã tinha 14 e o meu irmão 12. Nós temos bem 2, jovens. E aí, assim, eles não tinham idade para trabalhar, ainda assim passou um tempo, a minha irmã também começou a trabalhar cedo, e a minha mãe voltou a trabalhar, e foi, assim, algo que, algumas pessoas, Elaine, por sinal, às vezes pensavam que
a gente sabe que existe a maldade, a interpretação de uns no sentido negativo, e existem a interpretação boa diante de um cenário também, né. Então alguns falavam: "Ah, perderam o pai cedo, ele vai desandar nas drogas, as irmãs vão engravidar cedo, E o vão apoio se das perder". pessoas? Nós Família, amigos? Então, aí a família, quando diante dessa situação, a família se juntou, se reuniu para apoiar a gente, né. Uhum. Inicialmente, até que a gente se restabelecesse, a minha mãe se firmasse no trabalho, nós tivemos a ajuda de muitas pessoas, Que bom. mas principalmente foi ali naquele momento que a gente se uniu de uma forma, assim, que foi construída uma base entre nós e a gente se foi nessa união que a gente começou a se levantar, porque a gente sabia que o tempo passa. Acontece, uma perda como essa, as pessoas inicialmente elas ajudam, mas cada um vai seguindo sua vida. Uhum. Cada um tem seus compromissos, todos têm suas responsabilidades e a gente sabia que não ia poder ficar dependendo das pessoas. Então, nós nos unimos de uma forma que foi, assim, uma aliança muito grande e essa união foi o que fez a gente dar, assim, continuidade, sabe? Entendi, porque diante de uma situação dessa, normalmente, né, existem pessoas que paralisam e passam a vida murmurando, ou bota a mão na massa para mudar esse contexto, né. Exatamente, exatamente. A gente vê que eu falo assim que hoje eu vejo pessoas que não superam perdas, pessoas que sofrem, que carregam traumas, que às vezes diante de uma perda aquela pessoa ela não consegue nunca mais ser a mesma. E a gente encontrou força um no outro, sabe. E nas pessoas que estavam ali ao nosso redor, à nossa volta também, deram essa força que a gente precisava pra gente seguir. Então passou um tempo, eu comecei a trabalhar para aí a mãe de uma amiga nossa arrumou um emprego para mim ali, e eu tô nessa empresa até hoje, por sinal. Nossa, Há 23 anos, agora em julho faz 23 anos que eu estou nessa isso empresa. é um caso raro hoje em dia, porque eu mudo de emprego, assim, eu passo É. Não, tem assim, as pessoas falam assim: "Aline, você vai virar dona, vai se uhum, aposentar", e existe assim, existem muitas razões para isso, uhum, e eu sei que foi ali naquele momento em que eu tive essa oportunidade, eu abracei, assim, com todas as minhas forças, fui para lá e nessa oportunidade que eu tive, passaram 2 anos, a minha irmã também foi para lá e ela também trabalha lá e tá comigo que lá até legal. hoje. E assim nós seguimos, né. Essa empresa, foi também, assim, primordial, porque quando eu entrei lá e eles souberam da minha história, incrível que eu entrei trabalhando como recepcionista. E quando eles souberam, diante do cenário num todo, eles viram a minha necessidade, eu passei a auxiliar a equipe de vendas dessa empresa e cada um me dava uma comissão. Então, Olha, assim, quando a gente foi ver, a gente já estava se reestruturando com o meu trabalho, com a minha irmã, o meu irmão começou a trabalhar, minha mãe voltou a trabalhar também, começou a se estabilizar, e assim a gente deu continuidade na vida, que não foi fácil, mas a gente amadureceu na marra, eu principalmente.